pouco a função da antropologia, só para desmistificar, né? Ou falar o contrário, de onde para cá estão dizendo que antropólogo é tudo que não presta, né? E na mesa hoje temos dois aqui, né, para variar, um casal de antropólogos, né? Então, assim, como qualquer outra ciência, em especial ciências humanas, a antropologia também tem suas matrizes teóricas, suas correntes, né? Então, a gente tem que evitar as generalizações, porque todo antropólogo é isso, todo antropólogo é aquilo. Não, né? A antropologia é uma ciência polêmica, né? Ela às vezes rema contra a correnteza, mas há práticas antropológicas diferenciadas também no mundo da antropologia, né? E a gente costuma brigar muito entre nós também. Entrando então no tema, a criança indígena, eu começo fazendo uma breve introdução às múltiplas faces da infância. Isso já foi dito, de certo modo, ontem, né? E reafirmo hoje. Para entender a situação atual da criança indígena, é importante ampliar o foco de análise, né, para a realidade dos povos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Cada vez mais autores especialistas no estudo da criança, especialmente nas áreas de antropologia e sociologia, enfatizam que as crianças desempenham um papel ativo. Isso foi falado hoje também pelo Dr. Paulo logo cedo, né, e não passivo, né, na constituição das relações sociais em que ela se engaja, não sendo, portanto, passiva na incorporação de papéis e comportamentos, né. Mesmo assim, essa participação da criança no seu contexto sociocultural, não podemos falar de crianças de um povo indígena sem entender como esse povo pensa o que é ser criança. Então, ao falar de uma criança indígena, como falar de um povo indígena? Cada povo é um povo. Ao falar de criança, a gente fala de criança terena, criança caduel, criança guarani, né? Porque cada povo tem o seu modo de ser criança, né? E aí um autor francês, já um clássico, né, do estudo sobre a infância, ele fala que a noção de infância é uma construção social e histórica, né, ocidental, que varia conforme determinada sociedade. No caso das crianças indígenas, essa noção difere profundamente do de nossa sociedade, assim como difere também, como eu já disse, entre as próprias sociedades indígenas. Em outras palavras, a infância é um modo particular e não universal de entender, né, e de pensar a criança. E essa noção varia historicamente entre as diversas sociedades, né? A criança indígena, ela tem um papel muito importante dentro da comunidade, dentro da sociedade, né? Reconhecer isso e assumir que ela é um ser completo em suas atribuições. Isto é, um ser ativo na construção de suas relações, como eu disse agora há pouco. A partir de sua interação com outras crianças, através de brincadeiras, jogos, caminhadas, rotinas, elas acabam por constituir seus próprios papéis e identidades. As crianças em geral e as indígenas em particular, pela terceira vez, né, são ativos agentes e ativos atores sociais, para tentar derrubar de vez aquela noção de que a criança é futuro, que a criança depende do adulto, né? A criança é ativa, né? São capazes de criar, reinventar, reelaborar sentidos e traduções sobre os fenômenos que a cercam e experienciam e transmitem culturas e saberes, inclusive para nós no mundo dos adultos, né? Basta a gente ir, né, no grupo de crianças, numa aldeia ou na cidade, e interagir com essas crianças para a gente aprender com elas, né? Elas têm umas tiradas, né, impressionantes. As observações realizadas, né, nos trabalhos de campo que eu tenho feito com a professora Adir, né, da UCDB, tem evidenciado o modo próprio de ser das crianças indígenas Kaiowá-Guarani, seguindo a perspectiva da própria pedagogia indígena. E aí vem um texto, né? A criança aprende experimentando, vivendo o dia a dia da aldeia, acima de tudo acompanhando a vida dos mais velhos, seja os próprios irmãos ou dos adultos, né? Imitando, criando, inventando, sendo que o ambiente familiar, composto pelo grupo de parentesco, oferece a liberdade e a autonomia necessárias para esse experimentar e criar infantil. Ao contrário do que nós constatamos na nossa sociedade, que nós chamamos de ocidental, né, etc. e tal, entre os Kaiowá-Guarani, as crianças estão presentes em todas as atividades do cotidiano, né? Na nossa sociedade, existem algumas interdições. A criança não pode isso, não pode aquilo, né? Na comunidade indígena, de certo modo, tanto diria rural quanto urbana, a criança é muito livre, muito solta, né? Se a gente vai ali mesmo no Marçal de Souza, né, no horário extra-classe, as crianças estão na rua brincando, né, nos quintais, ao contrário das nossas casas. A gente quer prender a criançada, no máximo deixar na televisão, né, para não importunar.
quando pequenas, acompanham as mães a todos os lugares, né? Quando mais crescidas, perambulam pelos espaços da aldeia, através das trilhas que levam às casas da parentela. E aí tem um texto do professor Levi que fala só sobre a importância desses caminhos, né? Essas trilhas que são fontes, espaços de comunicação, intercomunicação de parentescos, até que chega a idade escolar, quando o tempo e o espaço começam a ser demarcados por outras lógicas. Então nós fizemos pesquisas, né? Estamos fazendo ainda com crianças antes do período escolar, nas aldeias Guarani Kaiowá, e crianças depois da idade escolar, né, que já estão no espaço escolar, para ver a influência da escola, os conceitos cosmológicos que elas levam para a escola, ou, entre aspas, que perdem na escola, né? Então, um pouco a pesquisa que a gente está fazendo. As crianças aprendem olhando, observando toda a realidade, estão presentes em toda a parte da aldeia, né? E nas áreas circundantes, e quase não há punições. Então isso aqui é uma constante que nós vemos entre as famílias, professores, a escola. É um comentário, eu diria, quase que unânime, né? Raramente a gente vê punição, né, dos adultos em relação às crianças. Mas alguma coisa está errada. Nesse evento, a gente está discutindo exatamente a violência contra as crianças, né? A falta de respeito aos direitos. E como é que eu afirmo uma coisa dessa? Há ou não há violência nas aldeias contra as crianças? Aldeias rurais e aldeias urbanas. Há ou não violência contra as crianças nas nossas cidades? O que vocês acham? Muita violência, né? Também nas aldeias. Talvez não muito, em proporção com a nossa sociedade. Mas é que, geralmente, nos estudos, na imprensa, nos eventos, a gente ressalta o aspecto, né, do não cumprimento, né, dos direitos da criança, da violência, assim por diante. Mas eu diria, né, no geral, não é que toda família pratica essa violência contra a criança, ao contrário, né? A violência existe, mas diria que é minoria, mas ela ressalta, ela aparece. E a gente não pode negar que existe, né? A criança tem liberdade, permissividade, autonomia, né? E mais ou menos o que eu já disse antes, vou passar, né? Aqui um quadro para demonstrar, né, que a gente fala muito das desgraças na aldeia, né, da desnutrição, da violência, falta de terra, mas também na aldeia é um lugar que é possível ser feliz, né? Quem fica um pouquinho mais de tempo na aldeia, seja urbana, seja rural, a gente vê muitas cenas como essas, crianças brincando, né, se divertindo, ou seja, elas conseguem, apesar da dificuldade da vida, espaço para brincar, né? Diversidade cultural e educação das crianças. Então, para já ir para os finalmente. As crianças aprendem olhando, observando toda a realidade, estão presentes em toda a parte na aldeia e quase não há punição, repito, né? Ela tem liberdade, como eu já falei, e a pedagogia tradicional. Cada povo possui seus processos próprios de aprendizagem. Nós temos os nossos, cada povo indígena tem o seu, né? Entre os povos indígenas não poderia ser diferente. Cada sociedade tem a sua pedagogia, seus modos próprios de socialização das novas gerações. Alguns utilizam o final da tarde, ao redor da fogueira, né? O fogo familiar, sobretudo mais idoso, né? Através dos relatos, mitos, né? Aqui temos um jovem indígena ainda, né? É jovem, né, Tonico? Um jovem indígena que também foi socializado no meio do seu povo antes de vir para a universidade, né? E chegar onde está chegando. Cada povo, então, possui seus processos próprios, né? A criança é a esperança para o grupo, a educação é feita pela oralidade, prática, exemplos de conselho, a educação não é limitada, né? Cada fase a criança vai estar recebendo educação diferente. A educação da escola, isso aqui é uma fala dos professores indígenas, né? É diferente da educação da família. E segundo eles, a idade da criança ir para a escola é entre os 7 e 8 anos. Antes dessa idade, a criança deveria ficar em casa, dependendo da educação que é dada pelo pai, pela mãe, pelos avós, né? Que é a prática da oralidade. Inclusive na pesquisa que a gente está fazendo, e já fizemos uma boa parte dela, perguntamos, né, por que o senhor não manda os seus filhos para a escola? Nessa família haviam 2 crianças, né? Uma de 7 e outra de 8. E ele dizia, olha, porque a gente acha que até essa idade, o que ela tem que aprender de bom, ela aprende em casa, não precisa ir para a escola. Para a escola vai depois. E aí voltamos àquela história do Dr. Paulo na primeira fala de hoje de manhã. Mas isso bate de frente com a legislação. É obrigação dos pais enviar os filhos para a escola com a idade de 6 anos. E aí? Vamos punir esse pai? Bom, 4, na cidade já é 4 anos, né? Vamos punir esse pai, mandar para a cadeia? Como fazemos? E não é um pai
uma família ou duas, né? A professora Nari viveu 15 anos lá em Carapó. Ela sabe que tem muitas famílias em Carapó, hein? Que tem uma escola muito boa, né? E muitos pais em Carapó não mandam as crianças para a escola até os 8, 9 anos de idade. Não mandam. Né? E aí, vão mandar esse pai para a cadeia? Né? Então, para ver como a gente, às vezes, entra em choque com a legislação. Né? Com a educação, eu faço agora uma passada rápida. Desde a chegada dos jesuítas no século XVI, né? Junto com os primeiros colonizadores, até a atualidade, a educação tradicional, ela sempre foi uma ponta de lança, né? Que tentava, né, por motivos diferenciados, uma preocupação, era uma preocupação do governo e continua sendo, né, mas ela estava preocupada nesses 5 séculos, né, nesses diferentes agentes, em tentar fazer com que os povos indígenas se integrassem na sociedade nacional. Isso até foi fala hoje da reportagem na hora do almoço, você estava aqui no evento, não viram a reportagem, né? Que as crianças indígenas têm que se integrar na sociedade nacional, o indígena tem que se integrar, é um conceito que a gente nem usa mais na antropologia, né? O índio continua sendo índio, claro, se ele quiser, né? Não é porque o antropólogo quer que ele continue sendo índio, né? Aliás, nessa mesa não somos 2 antropólogos, somos 3, né? Somos 3. E aí eu falo da educação hoje, né, indígena, depois desses 500 anos, a partir da LDB, sobretudo a partir do movimento indígena, né, no Brasil, a tentativa de implantação de uma educação indígena específica, diferenciada, bilíngue, intercultural, né, e comunitária. Já existe essa educação indígena perfeita? Claro que não. Né? A própria proposta educacional nossa, estamos aqui com a secretária em exercício, né? A nossa educação na nossa sociedade, ela é ótima, nota 10, perfeita? Claro que não. Basta olhar para o nosso país, os indicadores, né, do IDEB. Quanto que a gente tem que caminhar ainda em nível nacional? Também na educação indígena. E eu quase ousaria dizer, né, que em muitas aldeias e escolas indígenas, a gente tem uma educação de melhor qualidade que em certos municípios por aí. Desculpe-me se eu estou exagerando, né? Mas eu ousaria dizer. Né? Então, é uma falácia dizer que a educação indígena é de segunda qualidade. Não é. Né? E essa educação vem mudando muito em qualidade ultimamente. Primeiramente por quê? Porque os professores, em sua grande maioria, são indígenas. Né? Em muitas escolas, os gestores já são indígenas, coordenadores, diretores. Né? E agora, cada vez mais, como as crianças vão crescendo, os níveis também de escolaridade vão aumentando. E nós já temos, eu não teria os números, né? Não sei se a Sheila tem decor na cabeça, mas já nós temos ao redor de umas 10 aldeias hoje com escola de ensino médio. Né? Pelo menos as maiores escolas terenas já quase todas têm, né? As Guarani Kaiowá também, no sul do estado. E temos um número cada vez maior de indígenas terminando o ensino médio, né? Estão classificados ainda naquele nível da adolescência, né? Nos parâmetros atuais da ONU, e já entrando para a universidade. E um dado que nós temos, extraoficial, que o Mato Grosso do Sul é hoje o estado do Brasil que tem a maior quantidade de acadêmicos indígenas, né? Ao redor de 700 a 800 acadêmicos indígenas. Para vocês verem, né, o tamanho do desafio que nós temos pela frente no campo da educação, que é formar essas novas gerações que estão chegando à escola. Que escola estamos oferecendo a essas crianças? Né? Uma escola que tem que ser comunitária, ou seja, tem uma relação íntima com a terra. Nós tivemos o caso do povo Terena, né, que voltou a ocupar uma terra deles ali em Dois Irmãos do Buriti, e a escola se transportou inteira para o lugar da ocupação, né, para desespero dos órgãos, né, da Secretaria Estadual, Municipal, dos donos, né, dos fazendeiros. Eles foram para a terra da ocupação, no sentido de dizer, nós, alunos e professores, estamos solidários com vocês que estão aqui na ocupação. Né, e se vier a polícia e bater, a gente apanha junto. Né. Eu fiquei surpreso quando eu vi esse relato no final do ano passado. Né, fiquei surpreso, os próprios professores contando isso. Né, que é a dimensão comunitária da educação. Aí fala do aspecto anterior, né, a escola que era pensada como espaço de facilitação do trânsito da criança indígena para a vida fora do seu universo. Isso está mudando, né? Tem um depoimento de um professor indígena, e já vou terminando. Essa escola anterior, né, ensinava ao índio a ter vergonha de suas tradições e sua identidade cultural. Para essa escola, trabalhar na roça era coisa para gente analfabeta. Então o aluno indígena precisava estudar bastante para ir trabalhar na sombra na cidade. Isso é um professor indígena que fala isso. Né? Essa foi uma das causas dos jovens perderem o contato com a roça. Né? E essa é uma questão hoje bem atual em muitas das aldeias. A gente chega nas aldeias hoje, alunos do ensino médio, né,
15, 16, 18 anos, né, eles não querem mais saber de roça. Né? Um pouco por causa dessa mentalidade que foi sendo passada e construída por nós mesmos, né, que a roça é um lugar indigno para o jovem. Né? Então, aí falar da nova proposta, que já comentei com vocês, baseado, né, num fazer pedagógico tradicional, né, observação, imitação, experimentação. A liberdade sobre a ótica indígena engloba o acesso aos diferentes lugares, diferentes pessoas, atividades, né, e assim por diante. Então, uma escola que é envolvida com a comunidade, né, então, não deveria ser uma escola como a nossa, desde a parte curricular, calendário, né, tem que ser uma escola diferenciada. Eu falo rapidamente da perspectiva intercultural, né, que é a questão do diálogo, né, entre as culturas, e esse diálogo tem que perpassar o currículo e as práticas da educação. Reafirmamos a importância, aqui já nas considerações finais, né, de toda iniciativa que procura diminuir as distâncias que existem entre o eu e o outro. Então, a antropologia é a ciência que tenta estudar esse outro diferente, né, a diversidade, e a gente procura diminuir esse espaço, né, etnocêntrico que todos nós temos. Né. Então, diz ali, uma das principais raízes de qualquer manifestação do preconceito está na falta de conhecimento. Por isso a importância de aumentar, né, a informação. Quando nós vemos aqui importantes juristas, advogados, juízes, etc., fazendo palestras, né, e às vezes se equivocando em relação aos povos indígenas, não é por maldade, por questões ideológicas. Né, eu julgo que é por pura falta de informação. Né. É falta de conhecimento. Às vezes falam umas besteiras, né, e fala assim, coitado, né, não sabe o que diz. Né. E a gente diz, né, dessa forma, algumas pessoas, né, têm dificuldade, né, em compreender a diversidade cultural presente na sociedade, sobretudo os indígenas. Então, é uma diversidade que está muito próxima de nós. Não é porque o índio está na cidade, né, Elcio, que deixa de ser índio. Né? Às vezes ele coloca um celular, uma calça jeans, mas a cabeça dele, né, é uma cabeça de 20, 30, 40 anos formada lá naquela cultura da aldeia. E ele não perde laços de parentesco, não perde suas relações, né, com a comunidade de origem. Né? E isso o professor doutor Roberto Cardoso de Oliveira, já na década de 50 e 60, fez uma pesquisa aqui em Campo Grande, Nioaque, aqui da UANA. Né? E apesar de ter colocado o título do livro dele, Do Índio ao Bugre, né, ou seja, o índio que deixa de ser índio e vira bugre, no final do livro, ele não mudou o título, mas no final do livro ele reconhece a falha dele. Né? Ele diz assim, bom, em Campo Grande tem índios lá há 3, 4 gerações e continuam sendo índios. Ele mesmo reconhece no final do livro dele, leiam o livro dele para vocês verem, né? Do Índio ao Bugre. Ou seja, o fato de estar na cidade 2, 3, 4 gerações não faz com que eles se integrem automaticamente à nossa sociedade. E hoje, cada vez mais, né, com associações e representatividades, né, eles querem permanecer indígenas. Finalizando, as crianças indígenas possuem muitos traços próprios de sua cultura e realidade social em que vivem na atualidade. Modo próprio de ver a natureza e se relacionar com ela. Maneiras próprias de enxergar o mundo e as relações entre as pessoas. Quando falamos da violência e da usurpação de direitos, ainda que as práticas sejam as mesmas na nossa sociedade, alcoolismo, violência familiar, maus tratos, desnutrição, constatamos que o contexto em que se produzem essas agressões contra as crianças indígenas possui uma outra moldura, um outro contexto, diferente daquele que nós estamos acostumados a tratar. E por isso é preciso, né, caminhar com muito cuidado nesse campo, né, e não fazer aquilo que normalmente alguns apregoam, né, pregar e tentar, né, usar o arcabouço jurídico, né, sem contextualizá-lo e sem respeitar. Né. Aqui eu coloquei alguns dados das nossas crianças. O nosso estado hoje tem mais de 40%, como foi dito ontem pelo Pedro Kemp na audiência pública na Assembleia, né, mais de 40% da população indígena do Mato Grosso do Sul é de crianças de 0 a 14 anos. Imagina daqui a 15 anos essas crianças, né? Aquela foto novamente. E essa última criança que olha para vocês, né, Kaiowá, né? O que vocês vão falar de mim hoje aí? Né? E o que vocês vão fazer para o meu futuro, para o meu presente? Estou pensando o que vocês estão falando. Mais uma vez eu agradeço então a atenção, né? Apesar do tempo muito rápido, eu queria entrar em outras questões mais polêmicas, mas a gente pode entrar no debate depois. Muito obrigado. Queremos agradecer ao professor antropólogo Antônio Hilário pelo
exatamente pelo tempo, ele foi preciso. Queremos, então, apresentar para a próxima palestra com o tema Apontamento sobre a Dinâmica Cultural e Identidade Indígena, a antropóloga Ana Keila Mosca Pinesi, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo, coordena o programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. Passamos, então, a palavra para a doutora antropóloga Ana Keila, para que possa poder estar falando conosco no tempo de 20 minutos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Ariadne por ter convidado a gente para fazer parte desse livro, né? Então, foi um prazer enorme. Eu queria dizer também que quando a gente escreve, a gente aprende mais um monte de coisa, né? E aí a gente pesquisa e vai entendendo mais um monte de coisa. Eu queria agradecer, queria cumprimentar a mesa, a pessoa da professora Sheila. Professora? Então somos, né? E queria dizer que eu tenho algumas questões para colocar aqui e eu não tenho pretensão nenhuma de trazer soluções ou qualquer coisa do gênero, mas a ideia é que a gente debata questões que dizem respeito a nós, né? A todos nós, não só aos indígenas, mas a nossa relação, a relação que a gente trava com os indígenas, direto ou indiretamente. Algumas coisas já foram ditas pelo meu colega, então eu vou dar uma pulada em algumas coisas e vou tentar sintetizar um pouquinho aqui as questões que eu gostaria de discutir com vocês. Pode passar, por favor. Fica comigo aqui. Bom, a primeira questão que eu queria levantar é a ideia de cultura, né? A gente fala muito em cultura e ela é uma noção que tem muitas vezes sido usada de uma maneira indiscriminada. Então, eu vou usar uma ideia de uma antropóloga norte-americana chamada Ruth Benedict, que vai dizer que a cultura é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. E cada sociedade tem uma lente diferenciada. Nesse sentido, a ideia não é que a gente diga pelos índios, né, sejam os tradutores deles, que sejamos a voz dos indígenas, né, mas sim que a gente fale com eles. Né? Essa é a nossa perspectiva, né, como antropólogos e como educadores dentro da academia. É isso que a gente conversa com os nossos alunos, inclusive alunos indígenas que a gente tem lá na Universidade Federal do ABC, que estão lá por uma questão de cotas. Né? Ainda a gente tem que ter cotas na nossa universidade, nas nossas universidades, porque isso é uma questão histórica. E aí eu vou voltar para a questão histórica, lembrando da colonização, de que os indígenas, no confronto, na relação que tiveram com o branco, a primeira coisa que o branco pensa é se o indígena é humano ou ele é meio humano. Né? Quando se pensa que ele é meio humano, se pensa que é possível torná-lo humano por meio da catequização. Né, dando a ele alma. Né? Então, ele poderia chegar um pouquinho mais próximo da superioridade, especialmente europeia, como se dizia na época. E essa ideia é uma ideia que vem de uma teoria forte que discute a noção de natureza e cultura, que se pensa, todos os homens são, do ponto de vista biológico, iguais. Existe uma unidade biológica entre os seres humanos. Isso é verdade. E, do outro lado, por sua vez, se vê que existe uma diversidade cultural enorme. Ou seja, todos os seres humanos têm necessidade de sono, precisam dormir. Né? Mas como é que se mata essa necessidade? Ou como se atende essa necessidade? Isso varia de cultura para cultura. E isso faz toda a diferença.
muitas vezes a diversidade é usada como um mero adjetivo. E a gente está dizendo aqui que criança que vive na zona urbana e uma criança indígena não é apenas um adjetivo, mas é uma diferença imensa, e isso tem que ser levado em consideração, sim, principalmente na elaboração de políticas públicas, né? Então, essa questão foi uma questão bastante debatida, primeiro por alguns antropólogos, né, que tinham essa visão evolucionista do ser humano. Ou seja, todo mundo passaria por uma mesma linha, alguém já falou aqui, né, uma noção unilinear, todos passariam por uma mesma linha, passariam por 3 etapas, basicamente, que seriam a selvageria, a barbárie e chegariam, enfim, à civilização. Quem vocês imaginam que estava no topo, na civilização? Os europeus, obviamente, né? Então, nesse sentido, se dizia, bom, a gente consegue explicar, então, essas diferenças que existem. Alguns estão na etapa da barbárie, então, por isso que comem formigas, por exemplo. Outros são bárbaros, estão na selvageria, por isso que eles se casam, as irmãs e os irmãos se casam, né? Preferencialmente, casamento preferencial se dá entre irmãos e irmãs. E nós, que somos europeus, chegamos no máximo, que é a civilização. Essa ideia foi profundamente contestada, principalmente por um antropólogo radicado nos Estados Unidos, chamado Franz Boas, que vai propor uma outra visão, que é a visão multilinear, né? Para se pensar a trajetória histórica de cada povo, que não há uma única linha a ser perseguida, não há uma única trajetória em que todas as sociedades deveriam passar por ela. Mas cada sociedade, paralelamente, tem a sua trajetória histórica e vai escolher no leque gigantesco de opções, porque o ser humano, o diferencial do ser humano é que ele tem uma criatividade enorme, ele tem um poder inventivo enorme, inclusive isso nos fez sobreviver, comparadamente aos outros animais. E aí, então, ele vai escolher coletivamente qual é a linha que ele pretende e, e como é que ele deseja construir a sua história. Então, nesse sentido, a teoria evolucionista hoje, apesar de a gente ainda ver em vários discursos, né, inclusive a gente já ouviu isso aqui, claramente, é possível identificar, essa linha é completamente ultrapassada, não se pensa mais nesses termos. Não dá, inclusive, para pensar num país como o nosso, né, plural, extremamente plural, em evolucionismo. Isso é um atraso do ponto de vista, usando a ideia de evolucionismo ainda, mas é um atraso do ponto de vista de enxergar o outro, de pensar a alteridade, né? Então, o que se propõe, o que o Franz Boas propôs, então, foi a ideia de relativismo cultural. Ou seja, o que é bom para uma sociedade pode não ser para outra. O que é belo para uma sociedade pode não ser para uma outra. O que é agradável para uma sociedade, para outra pode não ser. Né? O que é valioso para uma sociedade, para outra pode não ser. Por isso, inclusive, alguém falou aqui, e eu achei muito interessante, perguntando por que o Estado não faz casas para os indígenas. A casa, para nós aqui, da classe média especialmente, ela tem um significado bastante forte, né, e importante. Eu realmente não sei se esse significado tem o mesmo valor para as sociedades indígenas, por exemplo. Isso precisa ser perguntado para eles e conversado com eles, não dito por eles, né, e não dito deles. Então, nesse sentido do relativismo cultural, aí foi possível entender essa questão da alteridade, que existe o outro, que existe o diferente. E isso tem uma relação direta com a noção de identidade. A nossa identidade não é fixa. Eu sou brasileiro, e brasileiro gosta de feijoada, né? O que vocês costumam comer aqui?
além de churrasco, assim. Me falaram de uma linguiça que vocês comem aqui, que é famosa, de maracaju, né? Não sei se é o prato assim mais tradicional, mas de uma maneira geral, quando você vai para fora do Brasil, é interessante. Qual é a imagem que se tem de Brasil? Aquele cara que gosta de feijoada e que já nasceu sambando, né? Todo mundo sabe sambar. É mais ou menos essa identidade. As mulheres têm outras identidades ou outras identificações também que não são muito interessantes de uma maneira geral lá fora. Mas quando se fala em brasileiro, se pensa num povo alegre, sorridente, que sai por aí jogando confete, mesmo fora da época do carnaval, mais ou menos isso, né? Eu estou exagerando aqui para a gente descontrair um pouco. Mas, na verdade, essa identidade, essa imagem, é uma imagem que o outro tem de nós e que não corresponde exatamente, principalmente num país plural, como a gente acabou de falar, etnicamente falando. E a nossa identidade, ela não é fixa, ela não está pronta, nem a nossa, nem a de ninguém. Toda identidade, ela é dinâmica, ela pressupõe mudança. Seja uma mudança mais rápida, seja uma mudança menos rápida, mas ela pressupõe mudança. Pode passar, por favor. Passa para mim. Eu fico preocupada com isso, aí eu não consigo falar. Bom, e aí, daí a importância da alteridade. Por quê? Porque quando eu me olho para o diferente, é que eu consigo me enxergar. Se coloca, então, um jogo de espelhos, e aí eu consigo ver exatamente quem eu sou. Nesse sentido, quando você olha para um igual seu, a gente gosta de procurar os iguais, né? É muito mais confortável, porque a gente não tem que se pensar quando a gente olha para um igual. Mas o diferente é extraordinariamente importante, fundamentalmente importante para a construção da nossa identidade, para a gente saber quem a gente é. Nesse sentido, a diferença no nosso país, ela tem que ser afirmada como uma coisa muito boa, uma das maiores riquezas que a gente tem no nosso país, e não um problema. Etnia, o problema, eu ouvi hoje, desde ontem, várias vezes algumas pessoas falando, nós temos um problema social das várias etnias. Meus caros, isso não é um problema. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem aqui no nosso país, né? O problema está em como a gente se relaciona com a diferença no nosso país. Essa é uma questão e que tem que ser pensada. Mas não essa plurietnicidade que a gente tem no nosso país. E aí eu queria fazer uma diferenciação. Diferença não é desigualdade. Existe algum problema entre diferença de gêneros? Homens serem diferentes de mulheres? Não. Aliás, essa é a grande beleza entre homens e mulheres. O problema é quando existe desigualdade de acesso a direitos. Homens têm mais direitos que mulheres, ou o contrário, né? Isso é desigualdade. Mas a diferença tem que ser mantida, respeitada e tem que ser incentivada. Para ilustrar um pouquinho, eu me lembro uma vez que eu estava com um colega e eu fui entrar no carro dele e eu brinquei com ele e falei assim, não se fazem mais homens como antigamente, né? Antigamente alguém abriria a porta do carro para mim. Ele falou, mas vocês não querem igualdade? Aí a gente discutiu, numa boa, a questão da diferença entre o que é diferença e o que é desigualdade, né? Ele falou, tá certo, tá bom. Então, da próxima vez, eu vou abrir a porta do carro para você. Eu queria falar um pouquinho... Bom, eu já falei sobre essa fluidez, né, do ponto de vista da identidade, que ela pressupõe o contraste, o conflito. O conflito, muitas vezes, na nossa sociedade, que somos homens cordiais, né, super cordiais, a gente aceita todo mundo. Aqui eu estou sendo bem irônica mesmo, né? Eu estou dizendo que existe um mito do homem cordial e existe um mito da democracia racial. Eu diria étnica, né? Todo mundo aceita todo mundo, né? Agora, uma coisa interessante, a gente vê que, na verdade, o brasileiro não é tão cordial assim quando se pensa em formação familiar, né? Quando, por exemplo, uma branca diz para o pai que vai se casar com um negro. Via de regra, isso é um problema sério, gravíssimo, né?
Aí acabou a brincadeira, ninguém mais é cordial com ninguém, né? Então, essas coisas acontecem muito no nosso país e o preconceito aparece muito nas brincadeiras no nosso país. Quando a gente conta alguma piadinha, né? E quando a gente participa também de algumas rodas de piadinha sobre mulheres, sobre negros, sobre pobres, sobre indígenas, né? Aí é que a gente pode captar mais claramente também como o brasileiro ainda é preconceituoso. Eu queria inserir, então, como eu já falei, eu queria inserir a noção de dinâmica cultural. Como eu já falei, qualquer sociedade ela apresenta um dinamismo. Nenhuma sociedade é histórica sem história. Toda sociedade apresenta um dinamismo que pode ser muito rápido ou muito mais vagaroso. Lévi-Strauss fala muito sobre isso, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, Lévi-Strauss está no Google o tempo todo, principalmente depois da morte dele, tem textos muito interessantes que vocês podem ter acesso. Com os Bororo, não foi? Ele viveu aqui entre os Bororo e ele tem algumas colocações muito, muito interessantes. E aí, a ideia de dinâmica cultural, então, ela pressupõe duas possibilidades. Ou a mudança vem de dentro de uma sociedade, vem do seu próprio interior, ou ela vem por um acontecimento externo, ou uma força externa, ou acontece de forma combinada, por alguma coisa externa e interna, né? Na nossa sociedade, quando se fala em mudança, eu imagino que a imagem que venha na cabeça da maioria das pessoas que estão aqui é a ideia da internet, das coisas fluídas demais, rápidas demais, né? Imagine, há um tempo atrás a gente mandava uma carta, a gente escrevia a carta, a gente ia comprar o envelope, a gente ia ao correio, ficava esperando a carta chegar, se não extraviasse. Chegava a carta, a gente ficava esperando. Gente, a gente não está falando de tanto tempo assim, a gente está falando de outro dia, né? Então, hoje em dia, se você fica algumas horas sem a pessoa responder o seu e-mail, você já começa a achar ruim. Como? Não responde. O que é isso, né? Então, isso tem a ver também com a dinâmica que as relações acabaram tomando na nossa vida, vamos dizer assim, pós-moderna, né? Algumas outras sociedades não têm essa rapidez, e nem por isso devem ser consideradas atrasadas ou qualquer coisa que o valha, mas também apresentam uma dinâmica bastante grande. Nesse sentido, eu queria apenas dizer duas questões que estão relacionadas com tempo e espaço. O tempo todo a minha fala aqui tem a ver com a história, né? Se vocês percebem, tem a ver com o tempo e tem a ver com o espaço também. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de outras sociedades diferentes, e eu queria usar um exemplo para falar um pouco da questão da criança indígena e de outras etnias, de outras comunidades tradicionais no mundo. É o exemplo dos Concomba, que que ficam em Gana, no nordeste da África. Os Concomba, é muito interessante a história, porque a gente pode ver como as fases da vida da gente, elas têm marcadores diferenciados de sociedade para sociedade. Por exemplo, a gente, inclusive, isso mudou com o tempo, a gente tem hoje até criança, a gente tem a infância, que ela é recortada também, tem a pré-adolescência, tem a adolescência, e a gente coloca alguns marcadores de anos, né, de datas, de tempos, né. Entre os Concombas é interessante, porque a criança só deixa de ser criança, passa a ser adulta, e ela é reconhecida como adulta quando ela tem três coisas, basicamente. Ela tem uma roça própria, ela é casada e ela tem filhos. Se ela não tiver esses três atributos, ela não é considerada adulta, mesmo que ela tenha 40 anos de idade. Então, pode ser que uma pessoa que tenha 50 anos de idade tenha um sobrinho que tenha 15 anos de idade e que tenha uma roça, que é casado e tem filhos.
esse sobrinho é considerado adulto e esse tio de 50 anos é considerado uma criança. Então, vejam que interessante como essas datações, essas marcações de fase da vida, que tem a ver com tempo e espaço, são marcadas exatamente pela cultura local. Eu tenho um monte de coisa para falar, um monte de provocação para fazer, mas, enfim, eu não falei nem nada, assim. Passa para mim, por favor. Eu só queria falar... Eu queria falar sobre o infanticídio também, mas eu acho que não vai dar tempo. Está no livro. Vocês fiquem à vontade para discutir. Eu não sei se deu tempo ainda de ler. Imagino que não, né? Vocês conseguiram isso ontem. Mas eu posso depois passar o e-mail para a gente discutir. Tudo muito correndo. Na próxima vez, o seminário do livro. E aí, isso que o meu colega já falou, né, que as crianças têm agência, elas não são papel em branco, né, em que se escreve absolutamente tudo. Na verdade, existe uma troca, uma relação de interação entre elas. Pode passar, por favor. E aí fica essa parte de direitos humanos, diversidade cultural e relativismo cultural que eu gostaria de falar com vocês, mas a gente não vai ter tempo. Eu só queria falar de duas coisas, da importância do diálogo interétnico e da negociação o tempo todo. Né? Essa negociação é importante entre nós e os indígenas do nosso país. E a questão da não criminalização dos atos indígenas. Muitas vezes, nós, com a nossa forma de pensar punição, a gente quer impor essa forma em relação aos atos de violência que a gente enquadra como atos de violência. Né? Ninguém aqui está dizendo que infanticídio é bom ou é ruim, mas nós estamos dizendo que é preciso dialogar, é preciso compreender o que está por trás de cada ato. Como é preciso, por exemplo, compreender por que um moleque na favela rouba um tênis Nike e mata o outro para ter esse tênis. Não é por acaso, tem um simbólico que está informando esse tipo de ação por trás. Né? Ninguém está falando para ter uma relação paternalista, mas é preciso compreender o que está por trás dessas ações. E, por fim, na formulação de políticas públicas, que aparece como uma discriminação positiva diante de uma história de discriminação negativa, é preciso que se diferencie de assistencialismo. Pessoal, a política pública não é assistencialismo, não é da cesta básica. E eu não estou falando isso porque o colega falou. Naquele momento, era emergencial da cesta básica para essas pessoas, mas não pode ser pensado dessa maneira. E é preciso, então, acima de tudo, não só no discurso politicamente correto dizer que nós respeitamos a diversidade e a diferença, mas é preciso que a gente tenha contato com essa diferença, porque muitas vezes com esse discurso é uma forma da gente se distanciar e ser indiferente à diferença. O que a gente propõe aqui é entender como é que essas minorias que não são fracas, né, como foi a ex-ministra falou ontem, né, mas que estão em situação vulnerável, é preciso conhecê-las e entender que elas fazem parte de um país. E que a grande riqueza que a gente tem, mais do que tudo, mais do que o capital, mais do que o latifúndio que a gente tem ainda no nosso país, que a grande riqueza que a gente tem é a possibilidade da convivência entre os diferentes. É isso. Obrigada. Antes de passar aos debatedores, eu queria informar a plenária que aqueles que queiram fazer questionamentos, poderia passar à mesa o nosso cerimonial e será respondida posterior aos debatedores, em torno de 10 questões, e as demais via e-mail. Então, na hora de fazer os questionamentos, já coloque o nome e o e-mail. Tá? Passaremos, então, ao Tonico Benites, líder Guarani Kaiowá, mestre e doutorado em antropologia pela UFRJ e representante da Associação Brasileira de Antropologia. Tonico, você terá de 5 a 7 minutos.
Boa tarde a todos e a todas, né, pesquisadores e operadores de direitos. Bom, tenho 7 minutos aí para... Bom, a partir das duas brilhantes exposições, né, o que vem na minha cabeça, apareceu muito o primeiro contato, colonizações, teorias de antropologia, né? Há diversas teorias, né, que fundamentam a forma de abordar os outros, né? Então, de qualquer forma, o que está muito claro, por trás de qualquer discurso sobre nós, sobre indígenas, sobre o povo, né, está a teoria. A professora acabou de mencionar, por exemplo, a teoria evolucionista, né? Você vê o outro a partir dessa teoria. Então, é importante, a partir dessa observação de quem está falando sobre outro, é importante ver o que está por trás do discurso. Se está me olhando a partir de qual teoria antropológica, né? Se eu estou sendo olhado a partir de teoria evolucionista, né, professora? Quem eu sou índio? A partir dessa teoria? A partir de teoria de aculturalista, né? Então, é importante, na minha visão, na condição de indígena, eu pertenço a um povo, né? Como é que, ao longo da trajetória de antropologia, o que ele contribuiu para a ciência, para a colonização, né? A princípio, o que é a verdade, a antropologia não nasceu no Brasil, né? Ele nasceu lá, longe daqui, né? Mas para que nasceu? Em que contexto? Acho que é importante também destacar, né? Para que a antropologia nasceu? Estava a serviço de quem a antropologia, né? Para que surgiu lá a teoria evolucionista? Enfim, agora há várias teorias. Então é importante, por exemplo, se o indígena, esse povo nativo que foi encontrado em 1500 aqui, falava se era humano ou não era humanos, sub-humanos, qual era a condição? Então essa é uma pergunta que continua, né? Mas a partir daí vem a explicação, né? Mas quem tentaria explicar especificamente é a antropologia, né? Essa ciência, né, que assumiu essa tarefa, né? Só que ao longo da trajetória, quem falava, quem assumia, quem afirmava se era indígena, se era humano ou não era humano, era a própria antropologia, né? Então, a antropologia, na verdade, eu sou antropólogo. Só que lá antigamente, quando surgiu a antropologia, não foi boa principalmente para quem estava vivendo aqui na América, né? Porque era considerado como um povo não humano, sub-humano, quase humano, né? Mas vai evoluir, já que a teoria estava o Darwin, Taylor, então esse pessoal, então estava realmente em vigor a teoria de evolução, né? Então vamos ver esse povo a partir dessa teoria. Ele vai se evoluir. Mas para evoluir, precisa passar por 3, os 4 estados, fases. Primeira coisa, tem que deixar o que ele é, o que era, né? Precisa incorporar outro tipo de comportamento, outro tipo de religião. Só a partir daí se tornaria ser humano verdadeiro, né? Então, baseado sempre a vida, a modo de ser, de se organizar, acidental, né? Aquele lá que seria mais superior, entre aspas, né? Então, se você não incorporar aquele modelo, você ainda está no caminho, você já está. Então, isso é uma forma que aqui de manhã, de onde ficou claro para mim, aqui continua. Claramente, nós indígenas, não importa qual a etnia, mas continuamos sendo vistos
sob a luz dessa teoria evolucionista. É bom, vai se evoluir, está ainda em processo. Enfim, essa é uma discussão que não vai parar. Eu acho que precisa, quem está na área de antropologia, provavelmente vai aprofundar, né? Sim, hoje, né? Depois de Taylor, vários autores que fundou essa teoria de evolução, né? E foi aplicado, né? Até hoje continua, né? Em vigor na cabeça de várias pessoas, até na cabeça dos indígenas, né? Nós estamos evoluindo. Você está usando a teoria do Taylor, a teoria do Darwin. É um problema para nós, porque nós estaríamos no caminho, né? Gera problema. E outra teoria mais recente, não fala assim, nessa linha que a professora já falou. Tem várias, até na década de 40, o Ego Schaden, da linha de culturalista, falava que daqui a 50, 60 anos vai desaparecer os Guarani, indígenas daqui, passando Campo Grande, Dourado, Mambai, fazendo etnografia, né? Saiu de lá, daqui a 50, 60 anos, esse povo já era, não vai existir mais. E já passou 70 anos, nós estamos aí, né? Então, a falha também é isso. A princípio, aí, na condição de antropólogo também, eu quero apenas destacar que a antropóloga não tem poder nenhum. Isso que, quando eu chego em qualquer meu povo, como é que eu vou me interferir como fosse um robô, boneco, né? Vira para cá, senta, levanta, isso aí não pode, vai ali. Isso é impossível. Não sei como que a pessoa acaba atacando, coitado do antropólogo, como se tivesse muito poder, né? Como o antropólogo chegasse lá em qualquer grupo, falasse, vai lá, entra aqui, sai daqui, senta aí, não pode cagar aí, não pode fazer isso. Caramba, isso como é que esse antropólogo teria esse poder, né? Imagina. Então, isso que em defesa dessa ciência, o que consegue até fazer minimamente, chegar lá se for aceito também, pela família, pelo grupo, né? Se não for aceito, ele não vai nem ficar lá, nem dormir na casa de... Então, esse é outro problema que precisa ser observado, que o antropólogo, quando atribui a ele um poder, parece um poder supremo, chega lá e faz toda a cabeça dos indígenas, que não é verdade. Nunca será verdade isso aí. Pode até existir no discurso, em nível do discurso, mas, de fato, na prática, não existe isso aí. Qualquer um também, o juiz, o operador de direito, promotor, pode chegar lá na aldeia, vão ver se procede esse tipo de acusações que o antropólogo está recebendo. A antropólogo chega lá e imediatamente manipula, faz qualquer coisa, como se tivesse o poder imenso, que não é. Então é isso que eu queria destacar aqui para a nossa discussão. E outras coisas, para finalizar, está acabando o meu tempo. É difícil, né, discutir em pouco tempo, mas eu acho importante também. A organização social hoje, vou destacar Guarani Kaiowá, que eu estou observando, o próprio meu povo. A organização social continua família extensa, né? Esses ainda, até hoje, resistem. Por exemplo, criança é da família extensa. E a família extensa hoje se organiza mais ou menos em 4 gerações, né? Essa é a família extensa. A criança nasce nesse seio. Não é uma criança que do casamento de duas pessoas, assim, um casal. Não existe um casal ainda, pelo menos não. Mas sem falar que em vários momentos, dependendo do contexto, quando morre o suporte da família extensa, também a família se dispersa. Começa a se integrar, se inserir em outras famílias. Mas a organização social em que nascem as crianças ainda continua a família extensa, parente, né? Que o professor já explicou. Por exemplo, eu estou numa família grande, família Benítez,
Agora, quem lê minha dissertação tá lá. Eu pertenço a famílias Cueras, Benítez Cueras, sou Tonico Benítez. Da minha família, coeso, tá lá meu tio, minha tia, meus sobrinhos, primos, todos entre nós. Quando criança nasce no seio dessa família, pertence à família inteira. Todas, um membro é responsável pela educação das crianças. Todo mundo controla, né? Isso acho que é importantíssimo a ser considerado, né? Claro que em outra família onde sofreu fragmentação, morreu, em decorrência por falta de espaço, enfim, acaba disputando, acontecendo e morrendo, e acaba a criança ficando solto, né? Então isso também é um problema, já foi constatado, aqui já foi discutido mais ou menos. Mas, de qualquer forma, isso que eu queria deixar, que a nossa organização social e cultura, né? Cultura até agora foi a mais de 160 definições existe hoje. O que seria a cultura? Então, a família extensa pode ser uma cultura, né? Uma organização social, né? Pode ser entendida como cultura. Ou seja, o modo de ser e de viver, né? E ali, só para finalizar, hoje também tem o problema, eu acho como problema, quando se fala a partir da essencialista, né? Índio ideal. Índio ideal, pelado, pintado, nu. Esse é o índio ideal, né? E eu uso camisa, não me pinto. E eu não sou? Aí é a pergunta, né? Eu não sou mais? Eu falo 3 línguas, 4 línguas quase, então eu não sou mais, sou por isso? Também outra discussão que deve ser considerado. Não é só, isso também tem a ver com antropologia. Porque muita antropologia, lá no passado, trabalhava isso. O ideal é esse modelo, hein? Tem que usar cocar, se pintar, viver pelado. Mas isso já lá no passado. Hoje já há diferença no âmbito da antropologia, discutindo que indígena é do jeito que ela é. O que hoje continua, o que já foi discutido de manhã, eu quero só apenas acabar com esse discurso, que a reparação. O que está em discussão na mesa do governo é reparação. Porque tem dívida com nós, povo nativo desse Brasil. Tem que fazer minimamente alguma reparação. Muito obrigado. Passaremos agora a palavra ao Flávio Vicente Machado, conselheiro do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Obrigado. Boa tarde a todos. É o sono também, né? Mas eu não poderia iniciar sem fazer um breve comentário a respeito de ontem. Sobre se podemos chamar, né, o ignário discurso do deputado ontem, né, que descaradamente propôs a transferência, né, de comunidades, a invasão de territórios, né, a grilagem de terra. Mas isso reflete como eles pensam, e não discordando do professor, mas eu acho que eles sabem a verdade, mas ignoram a verdade, né? Porque é uma questão ideológica, é uma questão econômica, né? A gente não pode deixar de relacionar essas coisas, né? Porque daí se passa por ignorante, então fica mais, né? Tem desculpa, enfim. Mas vindo de uma pessoa que nos representa é um ato irresponsável, no mínimo, né? Bom, tem uma expressão bíblica que diz: trazemos o nosso tesouro em vasos de barro. Trazemos o nosso tesouro em vasos de barro. E com relação aos povos indígenas, eu acredito muito nisso.
Porque imaginem os senhores e as senhoras que o Brasil hoje é segundo país em diversidade cultural do mundo. E essa diversidade cultural se deve a menos de 0,5% da população brasileira. São os povos indígenas. Então, 0,5% do nosso povo representa mais de 80% da nossa diversidade cultural. E aí o professor Hilário trouxe, né, as línguas e os povos. Isso sem contar os povos isolados, né, que o CIMI, junto com a Universidade Federal do Amazonas, publicou um livro com o mapa desses povos, retratando mais de 90 povos isolados, ou seja, sem contato com a nossa sociedade. Né? Por que eu digo isso? Porque toda a nossa atuação tem que levar em consideração isso, principalmente os operadores do direito. Quando a gente fala em direito específico, não significa gerar impunidade, mas significa proteger o específico daquele povo, daquele segmento social. Né? Parece meio óbvio, mas diante de algumas decisões judiciais, principalmente, isso não é tão óbvio assim. Né? Porque é escandaloso como alguns magistrados se posicionam frente aos direitos indígenas, né? Tratando a coisa como uma questão indígena, né? Uma ideologia, né? E não como algo próprio do direito, como diz um desembargador em São Paulo. Né? No Mato Grosso do Sul, nós temos que considerar que há um povo expulso de suas terras, desterritorializado. Como seríamos nós sem as nossas casas? Dá para a gente pensar? Que seríamos nós sem as nossas casas? Como é que seriam nossos filhos sem a nossa terra? Sem a minha casa? Né? É bom a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Fazendo essa referência. Queria pegar 6 ou 7 fazendeiros que incidem sobre terra indígena e levar lá na fazenda do deputado e não, vamos pôr aqui, porque daí é bom que fica aqui e reparte a terra aí entre vocês, né? Porque foi isso que ele propôs ontem, né, enfim, com os povos indígenas. E aí, outro aspecto, né, como são povos desterritorializados, a violência ela está confinada. Né? A violência está confinada. Por isso que ela é alarmante. Né? Que ela está num único local, ou em alguns locais, como as reservas, que foram criadas para integrar esses povos da sociedade nacional. E aí são índices alarmantes, mas que quando a gente pega outras áreas menores, onde há um conforto demográfico, os índices são baixos ou quase zero. Né? Nossa, 2 minutos. Rapidamente, então, sobre os acampamentos. Uma realidade que eu queria trazer, que são os acampamentos indígenas. Né? Mato Grosso do Sul tem 34. O ano passado nós fizemos um levantamento, através de visita, 34 acampamentos indígenas. Né? Ou à beira das estradas, ou refugiado dentro de reservas ou de fazendas. Né? Estima-se que 2.500 pessoas vivam nesses acampamentos. Há uma rotatividade muito grande nessas pessoas, mas se levarmos em consideração que 60% da população Kaiowá-Guarani tem de 0 a 29 anos, então mais de 1.500 pessoas nesses acampamentos têm essa faixa de idade, né? E vivem à beira das estradas, né? Sujeitos a toda a violência. E por fim, eu queria apenas mencionar, né, que até para trazer para o debate, qual que é o impacto da cesta básica nas populações Kaiowá-Guarani, né? Porque hoje você tem crianças de 8 anos que só viveram de cesta básica. A meu ver, não sou antropólogo, mas eu acho que talvez a cesta básica está sendo o maior instrumento de dominação, né, porque está sujeito à politicagem. Se um político recebe voto, ele dá a cesta, se ele não recebe, ele não dá a cesta. Né? Então, são sujeitos de politicagem, mas, ao mesmo tempo,
uma das maiores ferramentas de desestruturação social da história recente dos Kaiowá-Guarani, né? E, por fim, né, tudo que nós falamos aqui não dá para desvincular da situação territorial da terra. A terra é sine qua non nesse assunto. Hoje, infelizmente, não é a solução só, né? Não dá para você só devolver a terra para os índios, para os Kaiowá-Guarani, no caso especial, né, específico. Vai ter que haver outras atitudes para fazer com que essa terra, de fato, ela cumpra com a sua função, né, dentro da sociedade Kaiowá-Guarani, né? E essas demandas que vão para além da devolução da terra, ela não pode ser indigenista. Ela não pode ser uma política indigenista, né? Como vem sendo feita até hoje, né? Uma política pensada por não índios. Ela tem que ser uma política indígena, pensada por eles, praticada por eles, né? Porque senão não funciona e vira assistencialismo. Nós temos aqui nas aldeias e a nível de Brasil também inúmeros projetos que, por mais bonito que sejam, viram assistencialismo, causam problema interno, né? Enfim. Então, essas pequenas contribuições que eu queria trazer, né, e agradecer a oportunidade. Queria falar da violência religiosa também, né, do impacto das igrejas evangélicas entre os Kaiowá-Guarani e outros povos, né, principalmente o infanticídio que a professora ia falar, mas fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Continuando, passaremos agora ao Anderson Benites Carneiro, coordenador da FUNAI. Quero pedir licença para eu usar a tribuna e garanto que não vai ser necessário lembrar o tempo, tá? Que é onde eu me sinto mais à vontade. Professora Sheila, doutora Ariadne, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a todos que se fazem presentes nessa tarde. Senhoras e senhores, dia desses, conheci a história de uma guerreira, uma indiazinha guerreira de apenas 1 ano de idade. Nascida na aldeia, nos rincões de Mato Grosso do Sul, a indiazinha logo apresentou um problema de saúde que a levou à desnutrição. Sem acesso a tratamento adequado na aldeia, os purutuias, que é um neologismo utilizado pelos indígenas terena para designar o branco, os purutuias decidiram mandar a indiazinha para a cidade grande, onde ela encontraria mais recursos. E ela veio. Aqui na cidade grande, a indiazinha que veio em busca de saúde encontrou o atendimento despreparado, hospital superlotado e preconceito. Conta a história que chegaram a reclamar do cheiro da indiazinha e de seus acompanhantes. Cheiro de índio, teriam dito. Diante de inimigos tão cruéis, a indiazinha esmoreceu. Teve parada cardiorrespiratória. Por sorte, por força do destino, por Deus, ou seja lá o que for em que acreditemos, ela sobreviveu. A indiazinha fazia a sua parte. Ela queria viver, agarrava-se à vida com todas as forças do franzino corpo de uma criança de 1 ano, abaixo do peso, com feridas inflamadas, vítima de infecção hospitalar. Informada sobre a situação limite, a nossa justiça, a justiça dos purutuias, atuou para garantir atendimento adequado à indiazinha. Quando passou a ser tratada de modo adequado, o modo ao qual ela tem direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a indiazinha virou o jogo, venceu a desnutrição, venceu a infecção hospitalar. Mas ficaram feridas na alma. A família jamais esquecerá o preconceito, o descaso e a situação de quase morte por que passou aquela criança de apenas 1 ano de idade. A indiazinha e sua família são vítimas da inércia do sistema, da nossa inércia. Por que a rede de proteção social não funcionou antes de chegarmos àquela situação limite? É essa a pergunta que se põe, senhoras e senhores. Quando conseguimos respondê-la,
quando detectarmos os motivos pelos quais a rede se torna omissa ao lidar com os povos indígenas, teremos identificado a doença e poderemos tratá-la. É inadmissível que as instituições continuem a tratar o índio como se ele fosse uma subcategoria de cidadão. Sim, porque é assim que as instituições o fazem quando, buscadas por indígenas, dão a seguinte resposta: a gente não pode resolver o seu problema, vai procurar a FUNAI. Quantos dos pouquíssimos indígenas aqui presentes não ouviram isso quando procuraram instituições públicas do nosso Estado? Chega! É preciso que as instituições, todas, compreendam de uma vez por todas. O índio não é uma subcategoria, uma subraça. O índio é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, um cidadão brasileiro. E como tal, deve ter seus direitos respeitados, respaldados por serem cidadãos de uma nação que tem entre os princípios fundamentais de sua Constituição a cidadania e a dignidade da pessoa humana. O atendimento ao índio não é uma responsabilidade única e absoluta da FUNAI. O índio é cidadão e, como tal, é responsabilidade de todo o Estado brasileiro. Aqui, abro um parêntese na minha fala, pois me sinto na obrigação institucional de, como representante da principal instituição governamental a lidar com a política indigenista do Estado brasileiro, afirmar que é muito importante que a FUNAI tenha seu espaço respeitado. Não podemos conceber como legítimas discussões que não respeitem o decreto exposto no Decreto 7.056, de 28 de dezembro de 2009, assinado pelo então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que informa que a finalidade primeira da FUNAI é exercer, em nome da União, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas. A missão institucional da FUNAI é, abre aspas, coordenar o processo de formulação e implementação da política indigenista do Estado brasileiro, instituindo mecanismos efetivos de controle social e de gestão participativa visando a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Neste bojo, nossa instituição passa por um processo de reestruturação. Temos buscado melhorar a gestão e principalmente ocupar os espaços que nos são de direito, para que, dessa forma, possamos nos articular às instituições a fim de cumprirmos o que o Estado brasileiro nos determina como missão. Assim, a FUNAI, em seus novos tempos, participa ativamente das discussões. Prova disso é este evento. Embora não tenhamos tido espaço na abertura de ontem, conforme havia sido acordado anteriormente, desde ontem nos encontramos aqui. Representantes da Coordenação Regional da FUNAI, a nossa amiga servidora Ruth, representantes da coordenação da FUNAI de Campo Grande, a minha amiga Ana Beatriz, da nossa antropóloga indigenista Daiane, representantes da ouvidoria da Presidência Nacional da Fundação Nacional do Índio, a nossa colega Ingrid, que veio especialmente para este evento. Estamos aqui presentes desde ontem. Queremos dar nossa contribuição. Ontem, na abertura deste evento, percebemos que talvez a nossa maior contribuição que temos a dar é a de dizer: por favor, autoridades, instituições, aprendam a ouvir aos povos indígenas. É preciso que levemos em consideração de fato o que está fora dos nossos gabinetes. É preciso perguntar ao índio: o que você quer para o seu filho? Quais os problemas pelos quais passam as crianças do seu povo? É preciso lembrar que, por exemplo, para muitas etnias não existe a figura do adolescente, existe só a criança e o adulto. É preciso ouvir para saber que em algumas etnias a menina está pronta para casar aos 12 anos de idade. São especificidades que devem ser levadas em conta de verdade, não apenas no discurso. A FUNAI tem feito isso. Na Regional de Campo Grande, por exemplo, atendemos 40 aldeias, espalhadas pelos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Cidrolândia, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Brasilândia, Bonito, Bodoquena, Porto Murtinho e Niuaque. Atendemos ainda indígenas residentes nas aldeias urbanas de Campo Grande, meu amigo Elcio. Neste contexto, atendemos as etnias Terena, Caduel, Ofaé Chavante, Guató. Assim como as demais regionais do Brasil, a FUNAI de Campo Grande instituiu o Comitê Regional. Trata-se de uma instância formada por representantes de cada terra indígena que atua de forma decisiva na definição dos planos de ação da FUNAI. É uma gestão participativa. Discutimos com o índio as políticas públicas a serem implementadas, os recursos a serem aplicados em áreas de fiscalização e monitoramento ambiental, educação, etnodesenvolvimento, promoção e proteção dos direitos sociais, cultura, entre outras ações.
Em parceria com a Controladoria Geral da União, capacitamos indígenas e servidores sobre ética e controle social, para que eles compreendam a responsabilidade de participar desse processo de gestão. Criamos, em 2011, o Núcleo de Promoção e Proteção dos Direitos Sociais dos Povos Indígenas, o NPPDS. Trata-se de um grupo de servidores que atua exclusivamente para garantir que a FUNAI execute as ações que lhes são devidas em tratando-se de direitos sociais. Assim, falando especificamente da infância, atuamos para fazer com que as instituições prestem os atendimentos devidos aos índiozinhos e indiazinhas, acompanhando os casos em que direitos da infância e da adolescência indígena são burlados. Intensificamos o trabalho para a erradicação do subregistro, firmamos parceria com o CNJ, realizamos mutirões de emissão de documentos, levando o atendimento a aldeias. Numa vitória dos povos indígenas, senhoras e senhores, a identidade civil, a partir de agora, pode vir com a informação da condição de indígena. Tudo isso é inédito. Tudo isso é um pouco da nova FUNAI. Reconhecemos ainda muito a fazer. Assim, em busca de fazermos mais, peço às instituições presentes. Precisamos da parceria de cada uma. Precisamos caminhar juntos para potencializar os resultados. Queremos propor um pacto para que, de fato, atuemos de forma articulada, a fim de proteger e promover os direitos sociais das crianças indígenas do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Continuando, passamos para a debatedora Sâmia Rojas Jordi Barbieri, procuradora municipal de Campo Grande, doutora e mestre pela Unimes, presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB-MS, membro do Comitê ITC de Memória e Cultura Indígena. Obrigado, boa tarde a todos, aos indígenas aqui presentes, ainda em comemoração ao Dia do Índio, que deve ser um dia comemorado, sim, não um dia de luto, não. Eu queria agradecer o convite feito pela doutora Ariadne, que foi uma ideia brilhante, e principalmente demonstrou, pelo que nós vimos ontem, a necessidade de nos reconhecermos. Precisamos nos reconhecer, né? E saber a dificuldade do entendimento das pessoas sobre o que significa o direito humano do povo indígena, os direitos humanos dos povos indígenas. Entender que existe dignidade da pessoa humana, autodeterminação dos povos, que para os indígenas direito à igualdade é exatamente o reconhecimento do seu direito à alteridade, à diferença, né? Saber entender que a Convenção 69 fala da consulta livre e prévia informada. Qualquer política, qualquer medida para o indígena deve ser feita conjuntamente com ele. Não é anuência prévia. Olha, eu fiz uma aldeia urbana para você. Não é assim que a gente trata da interculturalidade, né? E como existe a dificuldade da gente quebrar as nossas amarras e procurar construir um Estado em que a gente tenha a paz social. É difícil ter um Estado desenvolvimentista com identidade cultural? É difícil, uma coisa é excludente da outra? Lévi-Strauss falava exatamente isso. Uma cultura não precisa dizimar a outra, elas são complementares, não é verdade? Então, direito à alteridade e à diferença tem que existir. O que a gente viu ontem, olha, sinceramente, devia ter uma escola de governo. Você quer ser parlamentar, você vai aprender o que é direitos humanos. É um dado, não é um dado, é um construído. É um eterno construir e desconstruir, construir e construir, desconstruir e construir de novo, como dizia Hannah Arendt. Então, a gente fica... Meu filho presenciando isso, realmente é lamentável. Não tenho nada a dizer mais, porque a gente não pode dar também muita notoriedade, né? E eu acho que a gente tem que saber, como o índio sabe, o que a gente é, o que a gente representa, né? E colocar as nossas posições e avançar. Aliás, aqui é um antropologuês que eu vou ter que estudar Malinowski, Franz Boas, Lévi-Strauss, e Darwin tem que sair da sepultura e dizer para o povo aqui o que é evolução. Onde que a gente tem que evoluir, porque está difícil, né? E eu queria dizer assim... que a gente vai ter que fazer outro seminário, doutora Ariadne,
para falar sobre os nossos artigos. A gente tem que valorizar as mentes, o trabalho, a dignidade da pessoa que estuda para chegar até aqui, não é? A gente tem muito a dizer do que está aqui dentro do livro, não é? Não é dar voz ao poder constituído, que às vezes não nos representa. Eu quero alguém que me represente. Quando eu digo alguém que me represente, no mínimo ter uma excelência moral e ter um pouco de entendimento sobre o que significa direito humano, né? Então, sobre o meu artigo, que eu vou ter que falar alguma coisa do meu artigo, né? Depois de tanto antropologuês, eu vou ter que falar alguma coisa de juridiquês. Então, vamos lá. Eu acho assim que o Estatuto da Criança e Adolescente foi um grande avanço, né? A criança antigamente era tratada de uma forma pejorativa, punitiva, era o menor infrator, menor em situação irregular, né? E a gente passou um Estatuto da Criança que traz a criança, já o nome criança, como sujeito de direitos. Isso foi uma grande evolução, sim, mas no que se trata a especificidade do direito indígena, não tem, não é? Precisou de uma resolução 91 de 2003 do CONANDA, que realmente regulamentasse o Estatuto da Criança às crianças indígenas, né? E já na lei de adoção, a lei 12.010 de 2009, no seu artigo 28, parágrafo 6º, já contempla a adoção de criança indígena e quilombola. Bom, para falar dos indígenas e não para falar pelos indígenas, que eu acho que é uma condição sine qua non, a gente tem que saber que eles têm voz, eles podem falar por eles mesmos. Isso é o protagonismo indígena, né? Então, eu vou fazer como eu fiz na minha historinha do meu artigo, né? Que eu trago duas crianças indígenas falando um pouco do nosso mundo, né? E do que eles sentem do Estatuto da Criança e Adolescente. Abre aspas. Além de índios, somos também sujeitos de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente representa um grande ganho, mas há questões que precisam ser mais detalhadas. Primeiramente, as pessoas precisam entender que não existe a definição de adolescente entre os índios. Ou se é criança ou se é adulto, denominação que ganhamos quando casamos. A cultura indígena é diferente. Pintamos e fazemos artesanato desde cedo. São fontes de renda, mas também expressão de arte. O trabalho não é propriamente infantil, é familiar. Isso ocorre com os índios, com os quilombolas e outras comunidades tradicionais, que precisam ser compreendidas e preservadas. O governo não chega até nós, assim como as próprias instituições de direitos. Faltam debates e ações mais próximas das tribos e da realidade cultural das comunidades, o que dificulta a nossa participação. Esses depoimentos são de crianças indígenas, o Ubiraí e a Tayane, 2 delegados da etnia Pataxó, oriundos do município da Coroa Vermelha, Bahia, que participaram da 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, realizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, de 2009. Então, eu achei mais legítimo falar com a voz dos índios, né? E, para encerrar, depois de tanta idiosincrasia, tanta aberração que a gente escuta, a gente tem que trilhar um caminho, e o caminho que seja mais humano. Aliás, a doutora Ariadne proporcionou ontem, no dia de comemoração do Dia do Índio, um momento muito bonito, porque culminou também com a posse de um ministro que a gente pode considerar como um jurista humanista, como todo jurista deveria ser. Não é uma coisa incompatível você ser um operador do direito e ser humanista, né? A gente pode ser sério, mas não precisa ser sisudo, não olhar para as pessoas. E ele olha, né? Em vários julgamentos, não é? Não é só da terra indígena Raposa Serra do Sol, que é uma verdadeira aula de direito indígena em 120 laudas. Nos ensina o que é sociologia, antropologia, o que é história, o que é o respeito aos direitos humanos, a quebra de mitos e falácias, como ele nos ensinou, de que o índio não impede o desenvolvimento, não. A gente pode ter um Estado desenvolvimentista, sim, com identidade cultural. Não é? Isso é mais uma falácia.
Nós temos o Mato Grosso, que tem muito mais terra demarcada, né, e produz muito mais do que a gente. Uma coisa não é... Isso é um mito, isso é uma coisa não depende da outra. Não é verdade que o índio emperra o desenvolvimento, não. Né? Eu queria dizer um mantra que todo lugar que eu vou, eu falo isso e vou falar até morrer. O texto não é meu, é de Dom Pedro Casal Dáliga, então arcebispo de São Félix do Araguaia. Somos iguais pela igualdade fundante do nosso ser de pessoas humanas. Ser pessoa é a raiz de todos os direitos humanos que se possam reivindicar e reconhecer. Porque ser pessoa é um fim em si, mesmo que relacional. É um absoluto, mesmo que relativo. Essa matriz de direitos que pertence por natureza a todo ser humano, fundamenta e possibilita todos os direitos civis, sociais, econômicos, culturais e religiosos. Idioma, religião, origem nacional e social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. E nem outra condição pode anular ou nem sequer relativizar esse supremo título, anterior e universal, de sermos todos e todas pessoas humanas. Muito obrigada. Vamos ler o livro, né? Quem comprou, conseguiu pegar, já iniciamos a leitura, mas não deu tempo ainda. Acho que vamos passar o final de semana lendo o livro. Vamos abrir agora aos questionamentos da plenária. Nós gostaríamos que já pudesse passar para o cerimonial. Pois não? Cerimonial direto. Foi assim que foi nos colocado. Não. Eu sei que todos gostariam, de repente, de me ouvir um pouco, mas eu penso que as falas de todos os palestrantes e dos debatedores foram muito pertinentes. E por conta do adiantado da hora, penso que o debate será muito mais produtivo. Por isso que nós estamos passando para a plenária. Pois não. Oi. Boa tarde, Ana Keila. Eu, o Rodrigo, presidente do SEDCA. Ana, esse assistencialismo, né, a cesta social, aproveitando a sua graduação em antropologia, não é resultado dessa política de assistencialismo criado desde o governo Lula, já a chamada sociedade utópica de Marx, que o Lula vem trazendo com bagagem? Podemos fazer uns 3 questionamentos e depois... sim, professora Raimunda? Tá, uns 3 questionamentos, mas eu gostaria que também vocês repassassem os questionamentos por escrito para o cerimonial, porque se não der tempo de ser respondido pelos debatedores, pelos palestrantes, nós poderemos estar encaminhando via e-mail, como foi colocado à mesa. Ok? Olha, eu estou gostando de participar, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Mas sempre que eu venho em alguma coisa, em algum evento, algum seminário que é dirigido à população indígena, eu sinto falta de índios. Eu sinto falta de que o índio venha aqui para nos dizer da sua cultura, das suas crianças, da sua educação, porque ainda que tenhamos doutorado, pós-doutorado, nós não sabemos nada. Eu trabalho com igualdade racial, sou coordenadora do Estado e trabalho com negro. E, graças a Deus, nós já estamos chegando no patamar de que a gente vem discutir os nossos problemas. E eu sempre cobro dos meus irmãos índios. Vamos vir para cá para ouvir os índios falarem. Muito obrigada. Alguém tem mais um questionamento para nós fecharmos o terceiro e passarmos para a resposta das 3 primeiras? Enir? Pois não. Bom,
eu acho que, primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Enir, sou índia terena, a primeira cacique, primeira mulher cacique no estado de Mato Grosso do Sul, e moro na primeira aldeia urbana, Marçal de Souza. A professora Raimunda levantou uma questão que está doendo aqui dentro de mim desde ontem, né? Eu acho que é louvável essas iniciativas que aonde discutem e aonde as organizações têm a preocupação com as crianças e o adolescente indígena. Só que eu vejo assim, a política da FUNAI hoje, no passado, a FUNAI errou um monte de vezes por não ouvir as lideranças indígenas. Então, eu gostaria de propor para todas as autoridades, para que, quando fizesse um evento, trouxesse as lideranças indígenas, os caciques. Eu participei de uma reunião, faço parte do comitê gestor da FUNAI, representando o índio urbano, aonde a FUNAI começa a ouvir os caciques. Quando eu falo isso é porque é fácil falar. Tudo que está amparado na lei é bonito para os indígenas. Mas e a prática desse processo, como é que ele está? Como é que está a política para as comunidades indígenas, se ele está acontecendo na prática ou não? Como é que está a situação das aldeias? Quem vai responder para nós não é doutorados, são os doutorados que aprendendo a viver na sua comunidade, que é as lideranças, que é os caciques, que poderia estar aqui. Eu queria até registrar. Nem eu era para estar aqui. Porque abriu a inscrição para esse evento, quando a minha filha foi escrever, já não tinha mais, já estava preenchido, não entrava mais. Acho que se eu não viesse ontem e a Tânia estivesse aqui, nem eu estaria aqui. Imagina a participação dos caciques e que vive e que conhece a verdadeira história da criança e o adolescente na sua comunidade. É só essa recomendação que eu queria dizer, que eu aqui presente eu não poderia sair daqui sem dizer isso. Tudo que for feito, chame as lideranças para ouvir a voz dos verdadeiros representantes dos povos indígenas e que sabem o que querem para nossas crianças. Muito obrigada. Obrigada, dona Enir. Passamos, então, para a resposta, porque tanto a questão da Raimunda quanto da dona Enir foi uma questão mais de colocação, então vamos à resposta. Desculpa, esqueci seu nome. Rodrigo. Rodrigo, eu acho que, na verdade, não é uma coisa que a gente possa... A questão do assistencialismo não é uma coisa recente. Eu acho que isso faz parte de uma noção que vem, inclusive, com a nossa própria colonização, que é uma coisa do momento, do imediato, de achar que se resolve com uma pincelada. Eu acho que isso faz parte um pouco da nosso ethos cultural, entendeu? Então, eu não acho que seja uma questão puramente ideológica, que venha do marxismo ou qualquer coisa do gênero que tenha sido implementada por conta disso. Eu não vejo dessa maneira. Na verdade, eu tenho críticas em relação a algumas políticas públicas implantadas, por exemplo, pelo governo Lula, mas, de fato, é inegável que essas políticas elas são inéditas no nosso país e elas trouxeram uma perspectiva de mudança, né? Então, eu acho que essa coisa do assistencialismo é uma coisa que precisa ser revista. Eu acho que, em alguns momentos, a coisa numa situação emergencial, se pode pensar num assistencialismo momentâneo, mas isso não é política pública.
E isso não pode ser uma coisa que dure a vida inteira, seja ad infinito. Quer dizer, é uma coisa pontual num momento de necessidade. Eu, no começo do ano passado, fui para uma cidadezinha perto de Marabá, Xambioá, próxima do Pará, né, agora Tocantins. Então, já era Tocantins, obviamente. E aí o que eu pude ver, que as famílias que são atendidas, por exemplo, pelo Bolsa Família, apesar de ser um valor muito pequeno, para essas famílias houve uma mudança bastante significativa, e junto com o Bolsa Família acontecem outros programas, outras políticas públicas. Não é uma política pública isolada, existe uma questão de educação aí que está associada ao Bolsa Família. Então, assim, com todos os problemas e com todas as críticas que eu acho que a gente tem que fazer, eu não acho que seja uma coisa do governo Lula ou qualquer coisa que o valha. Eu acho que o assistencialismo vai continuar junto com políticas públicas. O importante é a gente fazer diferenciação entre essas duas coisas. Situação emergencial, políticas afirmativas que não são para o resto da vida. Cota, por exemplo, é uma ação afirmativa, não é assistencialismo, mas é uma coisa que se prevê o fim, tem que se pensar no fim. Quer dizer, é um momento em que você está discriminando positivamente um grupo social que foi discriminado negativamente ao longo da história. Então, o que eu estou propondo aqui é muito mais uma separação dessas ideias e dizendo que, de fato, a gente tem um pouco desse ethos, sim. A gente está aprendendo, eu acho. Aprendendo a fazer, ainda. A gente é muito novo nisso. E ainda a gente tem o ranço do assistencialismo como, às vezes, uma ideia de resolver todos os problemas, todas as questões sociais que são muito mais profundas do que qualquer situação pontual. Não que ela não deva aparecer em determinados momentos, mas isso não é política pública. Acho que é essa a questão. Eu queria falar só rapidinho, a partir da pergunta dele também. O que ficou claro para mim, que o que está em discussão é sempre o efeito, né, não a causa principal. Né? Combater a causa, isso para mim está claro. Né? Só a causa, só que a consequência. Né? Mas dificilmente vai tocar na raiz dos problemas. Né? Por isso que assistencialista em primeiro lugar, muitas vezes. Não a causa, por exemplo, se é terra, território, devolução, uma parte do território, se essa é a solução definitiva, mas ninguém gosta de focar muito. Não é bom discutir, então, consequência e procurar culpados. E no culpados, ao procurar culpado, muitas vezes acaba indicando que nós, indígenas, que são culpados. Eles são culpados por viver assim, por passar, por existir, por que viveram, deveria. Então, isso está em nível na academia e também em senso comum. Quem são culpados são indígenas. Então, por exemplo, só para ilustrar, eu encontrei um amigo, professor lá da região de Amazonas, onde ainda tem recursos naturais, lá não precisa cesta, não precisa de assistência, etc. Ele é professor, ganha acho que 2 salários por mês, né? Só que ele recebe só depois de 6 meses. Uai, o que é isso? Falei. Não, porque nós não precisamos. Eu trabalho 6 meses depois de consecutivas. 6 meses que eu vou, pego canoa, navio, depois de 6 meses que eu vou lá, recebo o meu salário. Mas o que é isso? E você? Falou, eu gasto tudo um mês antes. Então a diferença, né? Só para a gente observar o recurso e o entorno, né? Isso, porque lá, aí pergunto, mas quantas hectares é a sua terra? 8 milhões. 8 milhões de hectares. E você? Falou, minha terra não passa de 500 hectares. Que isso, rapaz? Vocês não que isso? É verdade? Até brincou comigo se era verdade. Lá é 8 milhões de hectares. Lá tem tudo, peixe, qualquer coisa. A gente não precisa ir à cidade pedir cesta básica. Então, há diferença, né? E outras coisas também, o colega
Caduel, eu tenho uns amigos e amigas que estudam, essa pessoa também nunca me falou sobre a situação de miséria lá. Onde que eu vi aqui, né? Mas nenhum Caduel. Você soube ontem. Então, mas viveu lá, estudou lá, fez direito, cursou lá, sempre conversei comigo, mas nunca tocou, ele até ficou admirado. Nós temos lá 500 mil hectares. Nós estamos tranquilos, vocês estão ferrados. Puxa vida. Que tem lá só 100 hectares, 50 hectares, 2.000 hectares. Então, essa é a realidade. Se você comparar parente lá da região de Amazonas, Nordeste, para lá, a terra dele sempre é milhões de hectares. Nunca vai falar para você 2.000 hectares, 3.000 hectares. Sempre fala milhões. 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões, enfim. 9 milhões, que Yanomami, né? Há diferença, né? Então, só que isso ninguém destaca o tamanho e o recurso existente ou que não existe mais em torno do território. Só que, diante da detonação do recurso, nós vamos precisar sim de cesta. Não tem jeito. Se a gente não precisar, nós vamos morrer. Porque lá ali, pesca é proibida. Você vê na placa lá na região, em toda a região de Cone Sul, você vê proibido caçar e pescar. Como é que nós vamos pescar lá? Então vamos pedir cesta, vamos pedir bolsa, vamos pedir qualquer coisa. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Diante da pergunta. E outras coisas, diante das perguntas dos parentes, né? Eu acho interessante também. Porém, em parte, nós deveríamos sempre fazer o que o doutor de Amambás deveria proliferar esse trabalho, né? Ir até a instituição, ir até a comunidade, ir até a aldeia para observar diretamente, né? Isso eu acho que eu recomendaria na condição de indígena, né? Não adianta trazer liderança aqui, em 5 minutos vai narrar toda a realidade, quase impossível, né? Não adianta trazer aqui lideranças, várias lideranças, para dar para ele um tempinho, 5 minutos. Tem como. Eu acho que deveria se juntar juristas, operadores de direitos, uma equipe multidisciplinar, ir até a aldeia, percorrer a aldeia, ficar lá. Porque essa é uma orientação antropológica. Ficar lá, viver com ele, como ele. A partir daí você sente o que é ser indígena, o que é viver naquela condição. Tem que ir lá ficar com ele e comer o que ele come. Viver isso, a partir daí eu quero ver a narração, né? Depois, né? Isso acho que o trabalho de Amambai é importantíssimo. Na condição de indígena, recomendo que seja perseguido esse trabalho. Ir lá, ver, conversar. É isso. Obrigado. Infelizmente, nós temos outra mesa. Eu gostaria de abrir mais para a plenária e pedir desculpa à mesa que eu fui um tanto que fechei meus olhos para o tempo do Tonico, mas a gente precisava ouvi-lo. Eu penso que ele, na mesa, é a pessoa que mais nós teríamos que ouvir. E aqueles que têm questionamentos, por favor, passem o cerimonial por escrito. Quero pedir desculpas por eu ter sido um quanto rígida no tempo, mas tinha outra mesa. Agradecer à doutora Ariadne mais uma vez, em nome da Secretaria de Estado de Educação, em nome da professora Helene. Não o fiz no início, para fazer agora. Agradecer a todos vocês. Sabemos que reflexões como essa faz com que nós possamos mudar cada dia um pouco, porque nós que somos gestores de cargos públicos e que somos do Executivo, eu me senti extremamente lisonjeada e vim aqui como aprendiz. Saio daqui com um pouco mais de conhecimento para que eu possa acertar mais e errar menos. Muito obrigada a todos. Vou passar um pouquinho. Passa você. Vou passar para...
Sâmia para que ela possa fazer um convite a vocês. Em seguida, nós teremos o coffee break de quantos minutos cada mesa? 15 minutos. 15 minutos, tá? Acho que vamos fazer 10, senão não dá tempo da outra mesa. Pode ser 10 minutos, plenária? 10 minutinhos depois da fala da Sâmia. Até mais, muito obrigada. Eu só queria fazer uma chamada, aproveitando o espaço da doutora Ariadne, e pedir vênia para pedir que todos compareçam à 3ª Semana do Índio, da OAB, que esse ano sairá das cercanias da OAB e irá para o Museu das Culturas Dom Bosco. E se iniciará no dia 26 de abril, às 18h30, até o dia 28. Conto com vocês. A programação é extensa, vai de palestras até visita guiada ao museu e várias. A gente vai mostrar um pouco da cultura indígena na feira e também em filmes, tá? Muito obrigada.